VP News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo que a população precisa saber. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Planar Serviços Funerários. Bom, pessoal, o VP News procurou a Andréia aí para esclarecer alguns questionamentos que ficaram aí sobre os casos suspeitos de coronavírus. Quais os procedimentos a ser seguido lá no 18º, no Hospital Municipal 18 de Dezembro? O que o protocolo aí do Ministério da Saúde diz sobre essas questões? A Andréia falou aí a respeito de tudo isso e vamos lá ver o que ela disse. Boa tarde, Zé Adão. Boa tarde a todos da VP News. É uma situação muito difícil, envolve, acho que, a vigilância e todos os profissionais de saúde e a família também. É tudo muito novo para todos nós, né? Tanto para a equipe de vigilância sanitária quanto para a população. Até agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso agora, porque eu sei que é um momento muito doloroso, principalmente para o familiar, né? Na verdade, assim, todo o Ministério da Saúde, ele elaborou um documento específico para a situação da Covid-19, que trata-se sobre o manejo de corpos. Então, quando uma pessoa vai a óbito, seja ela um caso confirmado ou suspeito da doença, o protocolo a ser seguido é o mesmo. Por que o mesmo? Por que tanto suspeito quanto confirmado a gente deve seguir o mesmo protocolo? Pelo seguinte, nós não temos como garantir o resultado do exame para a Covid-19, né, da doença causada pelo novo coronavírus, pode demorar até 7 dias para sair o resultado. Então a pessoa, se ela entra em óbito e o resultado não chegou, ela vai ser enterrada como suspeito da Covid-19. Na declaração de óbito dela, como causa secundária, também vai estar descrito que é suspeito da Covid-19. Então é um momento em que, infelizmente, esse corpo ele não pode ir para o serviço funerário. O preparo do corpo é feito no local onde o paciente veio a falecer, seja no hospital, seja no domicílio, seja numa instituição de longa permanência para idosos. O manejo é feito por uma equipe de saúde, o corpo é preparado por essa equipe e o caixão ele acaba tendo que ser lacrado. Não é fácil para mim, enquanto profissional de saúde, nem para falar sobre isso. É um momento muito doloroso. Pode ser qualquer um de nós, né? Pode ser um familiar, pode ser um de nós. O caixão ele é lacrado, não tem velório. O Ministério da Saúde ele até não proíbe a questão do velório, mas como o caixão vai estar lacrado e você tem até 2 horas só da morte até o sepultamento, porque o corpo ele vai começar a entrar em estado de putrefação. Então a gente não recomenda o velório, porque entende-se que é um momento muito doloroso, a família acaba não tendo tempo suficiente para se despedir. Então o que a gente orienta que nesse momento, tanto para um caso suspeito ou confirmado da Covid-19, a família se despeça no cemitério já um pouco antes do sepultamento. Não pode ver, o caixão ele realmente fica lacrado, o reconhecimento do corpo só pode ser feito por um familiar. Então é um momento que a gente segue o que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde para não expor nem o familiar, nem uma equipe e ninguém a um risco. Muitas pessoas perguntam se após o óbito a pessoa ainda vai estar transmitindo a doença, né, que é transmitida por aerosóis. Aí a gente precisa lembrar que, por exemplo, os gases, o corpo ele continua liberando gases
depois do óbito. Então, nesses gases podem sim conter o vírus. Então, é por isso, até na hora da manipulação, ela tem que ser feita com muito cuidado. Na hora de extubar um paciente que esteja entubado, de tirar qualquer tipo de catéter, é tudo feito com muito cuidado e toda a equipe ela foi devidamente treinada para isso. Eu entendo a situação da família, não é fácil e é até uma maneira de todo mundo já se preparar. Por isso a gravidade, por isso todo o serviço de saúde alerta pela gravidade dessa doença, pela letalidade desse vírus. As pessoas ainda não estão levando a sério, porque a gente ainda não viu nada próximo de nós. Nós tivemos um sepultamento a semana passada de um suspeito. Acabou vindo o resultado, era não reagente, mas nós precisamos fazer o sepultamento daquele corpo como se fosse um caso confirmado. Ele é suspeito, o resultado não chegou, mas a gente não pode contar que o resultado vai dar não reagente. A gente tem que fazer tudo, porque se der reagente, a gente não pode ter exposto nem as pessoas que trabalham no cemitério, nem a equipe de saúde, nem a família. Então, por isso que o suspeito ele é sepultado como se fosse um confirmado da Covid-19. Também falamos com a Andréia a respeito do sepultamento de pessoas com suspeita de coronavírus. Nesse caso, não tem velório. Por quê? A pessoa precisa sair direto do hospital para o cemitério. E ela explicou toda essa situação. Toda a equipe de saúde conversou com os familiares, explicou como seria feito o sepultamento e da necessidade de todos os procedimentos serem seguidos, porque da mesma maneira que esse paciente ele estava isolado, estava no isolamento, com restrição de visita, né? Não pode entrar ninguém num quarto de isolamento e tudo mais. A família foi orientada, foi explicado para todos os familiares os motivos pelos quais o procedimento deve ser feito dessa forma. A Secretaria de Saúde tem conversado no objetivo de repente deixar até mesmo um psicólogo à disposição, porque não é um momento fácil. A família, seja suspeito ou seja confirmado, a dor vai acabar sendo a mesma. Você não poder se despedir da pessoa, não poder dar um último abraço, tocar naquele, até mesmo no corpo, para algumas pessoas é muito difícil, é muito doloroso. Eu entendo plenamente a dor que a família sente. E quando vem o resultado não reagente, a família acaba pensando, poxa, poderia ter me despedido, outras pessoas da minha família poderiam ter visto aquele familiar, ter tido um tempo para se despedir. Mas é um momento que a gente não pode expor ninguém, nem essa família, nem os funcionários, nem um trabalhador a um risco. E nós não temos o que fazer em relação a acelerar esse resultado de exame, não depende de nós, o exame não é feito aqui, é um laboratório central do estado do Paraná, é o LACEN, que recebe, que faz o exame do estado do Paraná como um todo. Então não dá pra gente pedir para acelerar, para a família ter uma certeza após o óbito, até porque nesse caso, por exemplo, já tinha acontecido às 17 horas, 17h05, se não me engano, foi o horário do óbito, e o corpo acabou sendo enterrado à noite ainda, né? É um momento que eu entendo que é difícil, que é doloroso, mas foi um protocolo estabelecido, as autoridades têm ciência da gravidade e do risco de transmissão da doença. Então é um cuidado que todo mundo precisa ter e infelizmente todo mundo acaba precisando entender. Para encerrar, a Andréia deixou aquele recado lá que acho que todo mundo já está cansado de ouvir, mas que é preciso estar relembrando para que as pessoas aí entendam a gravidade da situação aí sobre o coronavírus. Eu queria continuar falando para a população que a melhor arma contra o novo coronavírus é a higiene, a questão de higiene, a etiqueta respiratória, a etiqueta para tosse, né? A higienização das mãos com água e sabão ou com álcool em gel quando você não tem a possibilidade de fazer o uso de água e sabão. Evitar sair de casa, né? O isolamento ainda, e mais uma vez eu vou falar, é a regra. Quanto mais a gente sai, mais exposto a gente fica. Nós não tivemos nenhum caso confirmado ainda, graças a Deus, no nosso município, mas a gente tem medo, né? É uma doença que a gente está vendo muitas pessoas
irem a óbito, nós estamos vendo muitas famílias sofrendo, então a gente não quer que isso aconteça próximo e com nenhuma pessoa que a gente conheça aqui em Arapoti. Acho que é o que ninguém quer, é que quanto mais tempo a gente conseguir manter esse vírus longe de nós, é o que a gente espera. Não, sabemos que isso vai ser inevitável, uma hora vai acabar chegando, então o que a gente pode fazer? Higienização das mãos, né? Evitar tocar olho, boca e nariz, cuidar dos nossos familiares, evitar sair de casa e tentar limitar ou impedir o máximo possível as pessoas acima de 60 anos e as pessoas que têm comorbidade de saírem de casa. Ter consciência e evitar ir mais de uma pessoa da mesma família, mercado, padaria, agências, instituições bancárias. Se vê que tem muita fila, procurar ir em um outro dia. Isso é algo que a gente está tendo muita dificuldade, controlar fila, principalmente nas instituições bancárias.